Um autor norte-americano escreveu que o tempo é uma circunferência perfeita. E foi dele que me recordei quando dei conta que o debate de hoje teria as empresas e o contribuinte português como protagonista. Não é preciso recuperar toda a soma de eventos para compreender como o uso e desuso do tesouro português, as reversões, as nacionalizações, as reestruturações, foi uma das causas da morte desta maioria absoluta. Sei que o Governo tem preferido outros votos expiatórios, e longe de mim avaliar essas preferências. Mas lendo os números, estudando os dossiês, falando daquilo que foi e não do que dizem, há um padrão, senhores deputados, há um padrão. Seja os 0,24% dos CTT, os 51% e depois 100% na TAP, seja o caso da EFASEC, há uma constante na ação governativa do Partido Socialista. Uma astuta capacidade de vencer sempre, mesmo quando os portugueses perdem. O que temos assistido nos últimos anos na economia resume-se numa estratégia exclusivamente assente na distribuição do maior volume de fundos europeus do que há memória. A carga fiscal para as empresas não desce. Os incentivos para trabalhar mais e produzir mais não existem. A economia portuguesa continua assente na capacidade de inovação dos nossos empresários e no esforço dos nossos trabalhadores. De forma flagrante, os senhores continuam a nacionalizar empresas partidarizando os seus lucros ou a privatizar empresas nacionalizando os seus prejuízos. Resgataram para aclamar lucros pela primeira vez em muitos anos nas participadas do Estado. E concordando que, cito, as empresas do Estado não estão condenadas a dar prejuízo e pedindo o vosso novo slogan emprestado, não se esqueçam, quando o PS compra, é Portugal inteiro a pagar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um dos aspectos que mais esperança tenho que se altere com estas eleições é de quem governar ponha termo a esta prática de displicência e descaramento. Porque é esse Portugal inteiro que espera resultados. As políticas de degradação dos serviços públicos, envolvidos 8 anos, foram o maior convite a substituir o serviço público pelo serviço privado, seja em que área for. A dinamização do setor privado, a luta contra a direita, a polarização, senhores deputados, não é só uma estratégia política, é também a assunção de uma enorme incapacidade de fazer, de entregar resultados. A degradação da escola pública, filhos em casa, pais ansiosos, professores em luta. As urgências, transformadas em farmácias de serviço abertas à vez para gáudio das seguradoras. Quando se duplica o investimento e se pioram os resultados, isso tem um nome: incompetência, senhores deputados. Nos transportes e na mobilidade os números não mentem. Outra falta de respeito para com o contribuinte e para com as empresas. TAP, 3,2 mil milhões de euros investidos, 3 mil trabalhadores a menos, cortes salariais de 25%, menos aviões, menos rota. No final de tudo ainda se prestam à propaganda de dizer que tiveram 66 milhões de lucro. Pudera. CP, acumula injeções de capital desde 2016 no valor de 3,8 mil milhões de euros. E ainda se prestam novamente, mais uma vez, a bater com a mão no peito. 9,1 milhões de lucro em 22. Pudera. Conseguiram vender a EFASEC depois de mais de 300 milhões de euros investidos, mais uma vez à conta do contribuinte, partidarizando a salvação da empresa e nacionalizando o seu custo. Mas até março estou certo que encontrarão forma de dizer que deram um grande impulso à alta velocidade em Portugal, quando ao fim de 8 anos no poder precisaram da pressão dos fundos europeus para arrancar. E Portugal inteiro ficou à espera. O Partido Socialista suportou um governo que deixou o país em pausa, num estado de letargia que o próprio anseia substituir. Mas substituir por si próprio, propondo-se falar ao país apresentando igualmente os mesmos protagonistas. Eu vou terminar, Sr. Presidente. No ano em que se celebram os 50 anos da liberdade, o partido de governo diz aos portugueses que só ele, só o PS, pode dar um governo democrático a Portugal. Como se o Portugal inteiro que não vota no Partido Socialista fosse antidemocrático. Como se um partido que também construiu a democracia, como o PSD, fosse menos merecedor desse voto. Depois de 8 anos de espera, é a altura de entenderem, senhoras e senhores deputados. Podem nacionalizar empresas, mas não nacionalizam a democracia. Podem partidarizar lucros, mas não partidarizam a liberdade. Podem querer um país onde só um governa, mas em Portugal, nos 50 anos de Abril, todos votam. Muito obrigado.